Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10, 25. Tudo é possível ao que crê, nada ao que não crê. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, um domingo como hoje, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Quando você vê uma pessoa que parece que a vida dela está sem controle, uma pessoa que toma decisões erradas, uma mulher que passa de mão em mão com muitos homens, uma pessoa que toca portas, tenta trabalhar de todo jeito e todas as portas são fechadas. Parece que as circunstâncias da vida dela empurram ela para fazer o que é errado, para o vício, para a vida da rua. Não julgue, não condene. Essa mulher que ninguém queria para a nora, essa mulher que ninguém queria para a cunhada, essa mulher que, se ela era mãe, as pessoas falavam dela e deixava o filho ou a filha com vergonha. Ela era assim porque tinha no corpo dela 7 demônios. Então não julgue as pessoas, ajude. Quando o mal sai, a vida da pessoa muda. Em lugar de você apontar o dedo, porque quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Ajude a pessoa. Essa mulher, que ela precisava era de libertação. Quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para ela, porque ela foi liberta, ela foi transformada e se tornou a mais importante das discípulas do Senhor Jesus. Ele não discrimina ninguém, ama a todos, quer a todos. Não importa o que a pessoa já foi, importa o que a pessoa pode chegar a ser. Assim é como ele vê. Bem, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Ela foi falar para os discípulos, os quais estavam tristes e chorando. Você vai encontrar isso em sua Bíblia em Marcos 16, 10. Ai, o mestre morreu. O acusaram de amotinador, o acusaram de falso profeta, o acusaram como um alborotador que colocava a população contra o governo. Acusaram ele de charlatão, curandeiro e de tudo que é ruim o chamaram. E ele foi preso como um ladrão, foi julgado como um ladrão, crucificado, executado publicamente, como se fazia com os ladrões. E agora a polícia está atrás de nós também, porque para a polícia somos uma quadrilha, que ele era o cabeça. Estava todo mundo, como diz aí, triste e chorando. E ela chegou para dizer aos seus discípulos: pessoal, eu ouvi, como ele havia falado, que ao 3º dia ia ressuscitar. Eu fui lá na sepultura dele e realmente está vazia. Eu fui falar com o jardineiro, perguntar onde haviam colocado o cadáver, e não era o jardineiro. Quando ele virou para mim, era o mestre, era Jesus. Eu até quis abraçá-lo e ele disse: não me abrace agora. Vai lá e conta para os meus discípulos que aquilo que eu falei se cumpriu. Estou de volta. Eles tinham que crer no que Jesus havia prometido. E nós temos que crer naquilo que Deus promete na sua palavra. E eles tinham que crer no testemunho que ela dava. E ouvindo eles que vivia, Marcos 16, 11,
e que tinha sido visto por ela, qual foi a atitude deles? Que pena, né? Que pena que eles não creram, porque se tivessem crido, na hora tinha ido embora a tristeza e as lágrimas. E algumas pessoas não podem mudar de vida, nada é possível para alguns, porque são incrédulos. Não creem nem na palavra, nas promessas de Deus, nem creem nos testemunhos. É incrível, é surpreendente como há pessoas que veem um testemunho como esse que nós acabamos de ver, e pessoas dizem, isso aí é pago, essas pessoas estão sendo pagas para contar essas coisas, é tudo mentira. Que mãe vai expor a sua filhinha a uma situação dessa? Que pai maluco vai comprometer a imagem da sua filhinha numa situação dessa? Mas tem gente que ainda é tão incrédula que diz que os testemunhos são falsos, são fake, são pagos, são contratados. Nem creem na palavra, nem creem nos testemunhos, assim como os discípulos não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles. O Senhor Jesus ressuscitado já tinha aparecido para Maria Madalena. Depois apareceu a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo esses dois, além de Maria Madalena, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Marcos 16, 12 e 13. Então já havia a palavra de Jesus garantindo que ele ia ressuscitar. E já tinha o testemunho de Maria Madalena dizendo, eu ouvi. Agora tinha o testemunho de dois discípulos além, dizendo que também o haviam visto. E ainda assim, eles não creram. Finalmente apareceu por fim aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 16, 14. Ele teve que aparecer aos 11 e dizer, seus cabeças duras, seus incrédulos. A Maria Madalena não havia dito a vocês que eu cumpri a minha palavra? Eu não falei para vocês que eu ia voltar, que eu ia ressuscitar? Vocês não creram na Maria Madalena? Seus cabeças duras. Os outros dois, para quem eu apareci, falaram a vocês que eu ia ressuscitar e vocês não estão acreditando nos dois? Eu tenho que aparecer para vocês 11, para vocês terem certeza de que eu vivo, que eu estou aqui outra vez. A incredulidade é o maior pecado. O reencontro do Senhor Jesus com os 11 apóstolos, após a sua ressurreição, foi marcado por uma bronca severa. Jesus os repreendeu, lançou-lhes em rosto. É a forma diplomática de dizer, jogou na cara deles. Confrontou por causa da incredulidade e dureza de coração deles. Os discípulos foram incrédulos duplamente, duas vezes. Primeiro, eles não creram em tudo o que o Senhor Jesus havia lhes falado por várias vezes antes de ir para a cruz. O que era que Jesus havia dito a eles? Que ressuscitaria no terceiro dia. Ele havia dito, olha pessoal, ninguém me tira a vida. Eu a minha vida dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida e recuperar a minha vida de volta. Mas eu vou dar a minha vida como o pastor que põe a vida dele, se entrega ao lobo
para salvar as ovelhas, eu vou dar a minha vida, eu vou pagar como substituto de vocês, por todos os pecados que vocês já cometeram. Eu vou pagar no lugar de vocês, eu vou tomar para mim o castigo, para que vocês fiquem em paz. Por isso Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou pagar o preço, a fiança, para livrar vocês de ser julgados, condenados por causa dos seus pecados. E depois de eu pagar a fiança, depois de eu sofrer no lugar de vocês, depois de eu derramar o meu sangue até a última gota, eu tenho o poder de recuperar a minha vida. Eu vou pagar em lugar de vocês, mas eu vou voltar. Não se desesperem, esperem por mim. Eles só tinham que confiar e esperar. Mas como é difícil na vida da gente, em alguns momentos, fazer duas coisas tão simples. Quais? Confiar e esperar. Mas se você aprender, nos momentos mais difíceis da sua vida, confiar e esperar, você não vai ficar doente. Você não vai envelhecer tão rápido. Você não vai ser uma pessoa amarga, mal-humorada, negativa. Se aprende a confiar e esperar. E o segundo erro deles, a dupla incredulidade, foi que, em segundo lugar, as testemunhas que viram o Senhor Jesus ressuscitado, o relataram aos 11. E mesmo assim, não creram nelas. Jesus lhes deu uma bronca severa por essa atitude. A incredulidade é o maior pecado, porque coloca em dúvida a palavra e o caráter de Deus. Quando você duvida do cuidado de Deus, você está duvidando da sua palavra e do seu caráter. Isso é pecado. Se nós, como seres humanos, temos palavra, caráter, e nos preocupamos em cumprir aquilo que a gente promete, quanto mais Deus deixaria Ele de cumprir o que promete? Então não peque por duvidar, por ser incrédulo. A sua palavra para nós deveria ser suficiente. Ele é Deus e não precisa nos provar nada. Mesmo assim, confirma suas palavras com obras. O Senhor Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 10, 37 e 38. Vai marcando isso aí, porque vai cair na prova da vida, tá? Ensine seus filhos a confiarem em Deus. Porque quando nós, papais e mamães, não estivermos mais, é a fé em Deus quem sustentará os nossos filhos, os fortalecerá para que eles continuem com as suas vidas. E nós temos que dar o exemplo, confiando nele em qualquer circunstância, em qualquer situação. O céu está cinza, não se vê o sol, o tempo está feio, mas nós estamos confiando em Deus. Sabemos que essa nuvem negra vai passar e tudo voltará ao normal. Nasce um bebê na sua família e a família toda está em festa, a casa se enche, se faz um churrasco para celebrar o nascimento do bebê que nasceu. Os avós estão felizes, todos estão contentes, porque uma nova vida chegou nessa família. Todos confiam em Deus.
Mas nesta mesma família chegará um momento em que um familiar vai falecer, porque ninguém vai viver aqui nesse mundo 200 anos. E mesmo na dor, quando tivermos um funeral na família e tivermos que nos despedir de alguém que amamos, temos que continuar confiando em Deus. E dobre a sua língua quando você for dizer: ai, eu não vou mais na igreja porque eu pedi a Deus que curasse o meu familiar e Deus levou o meu familiar. Ele vai levar cada um de nós, como o jardineiro que colhe a flor do seu jardim e coloca no seu vaso lá na mesa dele no céu. E seja feita a vontade de Deus. Vai doer, mas a gente tem que confiar em Deus mesmo quando sentimos dor. Seja madura, seja maduro. Você gosta do pastor, do bispo que te explica a palavra, que prega para você, você vem no culto, você se sente bem, mas esse pastor, esse bispo não vai estar para sempre. Deus vai trocar por outros servos. Pastores vão, pastores vêm, mas você está apegada a quem? Confiando em quem? E fique na fé, permaneça, crendo na palavra e nas obras que Ele faz, não no homem, mas em Deus. Tudo na igreja é perfeito? Não, na igreja não é tudo perfeito. Aonde há homens, há coisas que devem ser sempre consertadas, corrigidas. Mas você permanece na igreja, apesar de que nem tudo seja perfeito. Você permanece confiando nas palavras de Deus, nas promessas de Deus e nas obras que Deus faz. E não por causa da imperfeição dos homens, você vai perder sua fé em Deus. Olhem para Deus, confiem em Deus e continuem com Deus. Às vezes você vai ter um plano A. Eu vou casar, eu vou trabalhar, eu vou viajar. E pode ser que o casamento não saia, pode ser que esse trabalho não deu certo, pode ser que a viagem não saiu, mas casando ou não casando, confio em Deus. Nesse trabalho ou em outro trabalho, continuo confiando em Deus. Viajando ou não viajando, continuo confiando em Deus. E é por essa fé que você vai vencer as dificuldades que enfrentar. E é por essa fé que quando acabar o seu tempo de vida terrena, ainda você tem garantia de vida eterna. Então, ponto número 1, para você guardar aí dentro de você: creia na palavra. Creia na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Que a palavra de Deus para você seja o seu melhor calmante em dias de tensão, em dias de estresse, de preocupação. Você se tranquiliza confiando nas promessas, na palavra de Deus. E que a palavra de Deus, além de um calmante eficaz, também seja para você um energético, um tônico fortificante. Nos dias em que você está meio enjoada, desanimada, meio triste, meio sem vontade de nada, você lê a palavra de Deus, você se apega às suas promessas, que diz: o Senhor fará grandes coisas. O Salmo 23 termina dizendo: certamente o bem e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não temas, pequeno rebanho, ao vosso Pai lhe pareceu bem integrar a todos vocês ao seu reino. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Eis aqui que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Estas promessas da palavra de Deus têm que ser adrenalina espiritual para você. Tem que ser o desfibrilador que o médico
carrega com a energia e dá aquele choque no peito e o paciente pula e ressuscita. Pois assim tem que ser as promessas de Deus em você. Te levanta, te anima, te ressuscita a palavra de Deus. Então você é calmo porque crê nas promessas. E você é uma pessoa forte, ativa, positiva, porque também crê nas promessas. E creia nos testemunhos. Segundo ponto. Pois tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Quer dormir bem cada noite? Confie em Deus. Quer ter paz e viver sem medo do futuro? Confie em Deus. Quer que o seu aparelho digestivo funcione bem, sem ter piriri? Quer que o seu cérebro oxigene bem, sem ter dor de cabeça? Confie em Deus. Quer atrasar o envelhecimento? Que quem olhe para você pense que você é 10 anos mais jovem do que a idade que tem? Em lugar de você gastar rios de dinheiro com estética, confie em Deus. Está vendo esse garotão aqui de 53? A minha alegria, o meu positivismo, o meu bom humor, a minha fé é o que atrasa o envelhecimento e nos faz ser, entre aspas, crianças a vida inteira. E que bom, porque Jesus disse que quem não se tornar como criança não verá o seu reino. E como é a criança? A criança acredita, a criança crê. E com essa pureza de fé é como nós temos que viver. Se você diz para a criança que no final do arco-íris tem um pote de mel, ela crê. Não é verdade? A criança, ela crê em tudo. Claro que nós não vamos crer em fantasias, mas podemos crer na realidade das promessas de Deus. Assim a gente vai ter paz, vai viver melhor e vai ser feliz. E Jesus disse que com a fé, com a perseverança, vocês ganharão as vossas almas. Ele disse: creem em Deus, creiam também em mim. Lá na casa do meu pai tem lugar para todos vocês. Eu vou preparar lugar, volto e os levarei comigo. Eu estou doido para ir para lá. E quero chegar lá, olhar ao redor e encontrar a todos vocês também. E que a nossa alegria seja eterna. Ainda não estamos lá, mas podemos ter a paz que há lá dentro de nós. Quantos querem ter a paz do céu dentro do seu coração? Fique de pé no seu lugar, por favor. Você que quer ter a paz do céu em seu coração. Se você achar que deve e quiser chegar aqui junto comigo no altar, pode se aproximar. Vamos buscar o Espírito Santo e ter essa paz que só Ele pode nos dar. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se pensamento, Quando as preces são meras palavras, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho no céu, olho no céu, clamo a Deus, clamo a Deus, meu Deus, meu Deus, sei que estás no controle de tudo. sei
Essa é a decisão que nós tomamos, cada um por conta própria. Confiar em Ti. Às vezes, por dentro estamos partidos em 1000 pedaços, mas sem importar em quantos pedaços estamos partidos, nós decidimos confiar em Ti. Às vezes a gente sente orgulho e alegria com os nossos filhos, e a gente fica contente, a gente te agradece. Mas às vezes alguns pais têm tristeza e preocupações com seus filhos. Mas a decisão que nós tomamos é confiar em Ti. Às vezes a nossa saúde está 100% e a gente se sente como um atleta. E às vezes a gente tem que se cuidar, ir no médico, fazer exame, tomar remédio. Mas não importa, a nossa decisão é confiar em Ti, que vamos estar bem, apesar do que acontecer. Alguns entre nós têm a bênção de amar e ser amada, amar e ser amado, ter alguém do seu lado que divide a vida, que faz um trabalho em equipe, alguém que se preocupa e que cuida. Outros estão sozinhos. Nessa parte da vida ainda não deu certo, mas acompanhada ou sozinha, acompanhado ou sozinho, a decisão que esta pessoa toma hoje é confiar em Ti, apesar de muitas vezes não ter quem cuide dele ou quem cuide dela, mas a confiança em Ti está por em cima de tudo. Alguns de nós têm recursos para poder viver bem e até dar emprego a outros, porém outros entre nós têm estado numa situação econômica complicada, apenas pagam suas contas, apenas conseguem se manter. Mas mesmo nos dias difíceis, nós decidimos confiar em Ti, que o Senhor vai trazer dias de mais abundância, dias melhores virão. Alguns entre nós, meu Senhor, recebemos notícias boas dos nossos familiares, outros recebemos notícias não muito boas, mas sem importar se as notícias são muito boas ou não tão boas, nós decidimos confiar em Ti. Na nossa juventude, cheios de vigor, jovens e fortes, confiamos em Ti. E quando chegue a velhice,
quando os cabelos estiverem brancos, as rugas no rosto e o corpo cansado, nós decidimos confiar em Ti até o nosso último suspiro. Vem, Espírito Santo, nos encher com a Tua fortaleza. Vem, Espírito Santo, nos encher com a Tua paz, por causa da fé que nós colocamos em Ti neste dia. Espírito Santo, nós Te buscamos com todo o nosso ser, com toda a nossa fome, com toda a nossa sede, com o desejo mais sincero de ter a Tua presença, de ter o Senhor dentro de nós. Nós buscamos ao Senhor. Espírito Santo, vem nos encher de Ti. Amiga, amigo, Deus me ouve quando eu oro. Eu tenho certeza que eu não falo com as paredes. Eu tenho certeza que eu não falo sozinho. Mas eu tenho esta mesma certeza de que Deus te ouve. E você, quando ora, você não fala com as paredes, você não fala sozinha. Então abra a sua boca agora e chame por Ele. Diga: vem, Espírito Santo, me encher da Tua fortaleza. Abre a sua boca e pede a Ele: vem, Espírito Santo, me encher com a Tua força, me encher com a paz do céu. Eu sei que ainda estou na terra, que a terra não é o céu, mas eu quero ter a paz do céu dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com a paz do céu. Espírito Santo, vem me encher com a Tua alegria, vem me encher com a Tua fortaleza, vem me encher, Espírito Santo, da Tua calma, da Tua presença, do Teu consolo. Vem me confortar, vem me consolar, vem me dar a Tua paz. Espírito Santo, eu preciso do Senhor comigo. Só o Senhor para me dar forças, só o Senhor para me mostrar o caminho, para me ajudar a tomar as decisões certas na minha vida. Só o Senhor, Espírito Santo, é a minha força, é o meu guia. Só o Senhor, Espírito Santo, é o meu ajudador. Por isso eu te busco neste momento. Eu não vim aqui pelo homem, eu não vim aqui pelas pessoas, eu venho pelo Senhor, eu venho te buscar. Então, Senhor, não se esconda de mim. Vem me abraçar, vem me encher com a Tua presença. Vem, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu te quero, eu te desejo. Não há vida para mim se o Senhor não está comigo. Quando eu tive dúvidas, me perdoe. Quando a minha fé foi pouca, me perdoe. Quando eu não criei, quando eu duvidei, quando eu fui fraco, me perdoe. Eu quero descansar nos Teus braços. Eu quero ter o Senhor comigo. Eu quero ter a Tua força. Eu quero estar debaixo do Teu cuidado. Me abrace e permite que eu te abrace também. Fica comigo, me deixe estar contigo. Abrace seu próprio corpo se você quiser e contemple a paz. Contemple o amor de Deus, o carinho dele e o cuidado dele com você. Quando meu filho era pequeno, tinha os seus 3 anos, quando ele tinha um pesadelo, ele batia na porta do nosso quarto e dizia: mamãe, papai, me deixe entrar, tenho medo. Nunca, jamais, sua mãe e eu negamos
a abrir a porta. Nenhuma mãe, nenhum pai nega abrir a porta do quarto quando o filho bate e diz: mamãe, papai, tenho medo, me deixe entrar. Meu filho deitava na cama no meio de nós dois. Eu colocava a minha mão sobre ele. O medo ia embora. E ele podia dormir. Pai, mesmo quando somos adultos, homens maduros, mulheres maduras, em ocasiões a gente se assusta, em ocasiões recebemos más notícias, em ocasiões somos sacudidos. A vida real tem situações reais que nos entristece, nos sacode. Põe tua mão, Pai. Põe tua mão, Pai, sobre nós. Porque quando o Senhor põe tua mão sobre nós, o medo vai embora, a preocupação vai embora, nós nos sentimos seguros, nós podemos dormir. Põe tua mão sobre nós e nos dá, Pai, a tua paz, a tua segurança. Queremos viver debaixo do teu cuidado, do teu carinho. Ter o Senhor conosco, essa é a nossa oração. Amiga, amigo, dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Diga a Ele que Ele é bem-vindo no seu coração, que Ele é bem-vindo na sua vida, e pede a Ele que nunca mais vá embora. Pede ao Espírito Santo: Espírito Santo, fica comigo. O Senhor ajudou o Senhor Jesus todo o tempo. Foi o Senhor quem entrou lá na sepultura e o ressuscitou dentre os mortos. Me levante a mim também. Cuida de mim também. Espírito Santo, seja o meu guia. Fique comigo e me dê a tua paz. É o que eu te peço. Sou teu, confio em ti. Pertenço ao Senhor. Seja o meu corpo o teu templo, o lugar da tua habitação, desde agora e para sempre. Aleluia. Contemple a paz do Espírito Santo. Ainda que você não tenha família, não tenha amigos, não tenha dinheiro, não tenha ninguém, você não está só. E se a sua decisão é confiar nele, você pode crer que ele está e estará sempre cuidando de você. Sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Olha, aconteça o que acontecer, vamos confiar em ti. Confiarei, ainda que a luz do sol, se apagar, creio em ti. Tens um milagre para mim. Tens um milagre para mim. Em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Me abalará.
se densas névoa. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa. Muitas águas querem me afogar. Muitas águas querem me afogar, ó Deus. Tantas trevas querem me cercar. Tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar. Quando tudo parece findar, Ao Deus, ao Deus, ao Deus. Sei que estás no controle de tudo. sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol viesse apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Se eu creio em ti, nada me abalará. Façam assim, fechem suas mãos, como para uma peleja. Fechem suas mãos e determine: nada nem ninguém, nenhuma situação, nenhum problema e nenhuma circunstância abalarão a minha fé. Confio no meu Deus, e no meu Deus eu tenho força, eu tenho paz e vida eterna. Obrigado, Senhor. Amém.